missa, a Igreja torna presente a obra salvadora pela qual Cristo venceu para sempre o pecado e a morte. Como num grande bordado que percorre todo o ano litúrgico, o mistério da redenção vai-nos chegando ininterruptamente em cada missa, na grande celebração da Páscoa e em todas as outras festas que nos recordam a encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se vão entrelaçando harmoniosamente com as festas da vida de Nossa Senhora, dos apóstolos e de todos os santos. Como refere o Catecismo da Igreja Católica, o ano solar fica assim premiado pelo ano litúrgico, que, em certo sentido, reproduz todo o mistério da encarnação e da redenção, começando no primeiro domingo do Advento para terminar na solenidade do Cristo Rei, Senhor do Universo e da História. Cada domingo recorda o dia da ressurreição do Senhor. Ao procurarmos viver o ritmo do ano litúrgico, este transforma-se num grande catecismo vivo, em que escutamos, proclamamos, rezamos e, pela graça de Deus, aprofundamos os mistérios de Deus. O tempo presente ganha, assim, numa perspectiva muito mais rica. Somos relembrados que neste mundo estamos de passagem e que cada cristão é chamado a manifestar na sua vida o mistério de Cristo. Somos convocados a santificar o tempo que nos é concedido, não é? Mas o que tem o jubileu a ver com isto? O jubileu ordinário é vivido na Igreja Católica a cada 25 anos. Naturalmente, fora do ano litúrgico, mas é um tempo em que a graça e a misericórdia de Deus jorram de modo especial sobre a Igreja e sobre os fiéis. Na sua origem judaica, o jubileu estava, como veremos adiante, intimamente relacionado com esses dias, semanas, anos e tempos específicos que se dedicavam especialmente a Deus. O jubileu estava intimamente relacionado com o ano e o calendário litúrgico judaico. É neste contexto que, na Carta Apostólica Tertium Millennium Adveniente, o Papa João Paulo II, ao escrever sobre o ano litúrgico, refere o jubileu. Neste contexto do ano litúrgico, torna-se compreensível o costume dos jubileus que tem início no Antigo Testamento e reencontra a sua continuação na história da Igreja. O Papa Francisco referiu que o jubileu é um acontecimento de grande relevância espiritual, eclesial e social na vida da Igreja. Mencionou também que este deve ser celebrado com fé intensa, esperança viva, caridade operosa. Jesus, na sinagoga de Nazaré, usando uma citação do profeta Isaías, refere-se ao jubileu como o ano favorável da parte do Senhor. Para nos ajudar a compreender as suas palavras e a implicação que devem ter na nossa vida, aprofundaremos as origens bíblicas do jubileu. Para isso vamos ter de ir até às origens do universo, concretamente à origem do dia semanalmente dedicado ao Senhor, o sétimo dia, o Shabat, o sábado. E este marca o ritmo da vida do povo eleito por Deus, em conjunto com as 7 festas litúrgicas anuais, os anos sabáticos e o próprio jubileu. Como refere Brand Petre, espero mostrar que quando nos centramos no contexto judaico da pregação de Jesus, para além de começarem a ser compreensíveis as suas palavras, ganham também uma vida e força extraordinárias. Vamos fazer depois uma breve referência ao início dos jubileus cristãos e, por fim, deixaremos algumas sugestões práticas para vivermos melhor este ano de especiais e abundantes graças. Vamos falar da criação, o Shabat ou o sábado. Como escreveu São João Paulo II na Carta Apostólica Dies Domini, o domingo, o sábado ou Shabat para os judeus, como veremos, ainda que sendo sobretudo uma festa pascal iluminada pela glória de Cristo ressuscitado, celebra a conclusão da obra da criação de Deus. Olhemos então brevemente para a narrativa da criação. A Bíblia começa e termina com referências temporais. O livro do Gênesis inicia-se com o ato criador de Deus. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra. O princípio é a origem de tudo, incluindo o tempo. Com o seu ato criador, Deus criou o tempo, a noite e o dia, e o espaço, a terra e o céu. Deus é eterno e criador, é o Senhor do tempo. Por outro lado, os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis descrevem um processo progressivo, em que o universo, disforme, caótico, se transforma num universo com forma,
um universo harmonioso e próspero. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Diz Gênesis 1. E por fim, Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o sexto dia. Concluída a sua obra, porém, vendo que era boa, Deus repousou e santificou o sétimo dia. Foram assim terminados os céus e a terra e todo o seu conjunto. Concluída no sétimo dia, toda a obra que tinha feito, Deus repousou no sétimo dia de todo o trabalho por ele realizado. Deus abençoou o sétimo dia, santificou-o, visto ter sido nesse dia que ele repousou, Shabat em hebraico, de toda a obra da criação. Destas últimas frases eu realço o sentido de duas palavras em particular: santificou e sétimo. Santificou. Santificar, kadosh em hebraico, tem aqui um significado um pouco diferente do sentido que lhe daríamos hoje em dia, santinho. Kadosh tem um sentido muito mais rico e maior. Poder-se traduzir como único, segregado, consagrado. Quando em Isaías os anjos clamam Santo, 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 o Senhor do Universo, descrevem um Deus como incomparável, absolutamente único. Deus santifica o sétimo dia, que passa a ser um dia único, segregado dos dias restantes, com o propósito de que o homem descanse de todo o trabalho. E em essa ação de graças louva o seu Senhor. Deus não descansa por estar cansado, mas para chamar os seus filhos ao fim para que nos fez, para que descansemos na bênção e santidade do Pai, hoje e na eternidade. Ao abençoar e santificar o sétimo dia, Deus faz uma aliança com o homem. Ele é o Criador, não de escravos. Ele é o Criador e Pai de uma família. Deus abençoa e descansa ao sétimo dia e convida a humanidade a descansar, a louvá-lo, a dar-lhe glória. Curiosamente, ironicamente, Adão e Eva foram criados ao sexto dia e no primeiro dia da sua existência descansam. O descanso ao sétimo dia é o modo como Deus nos renova para que renovemos com Ele a aliança. E a palavra sétimo. Também não é coincidência que a palavra hebraica para o número 7 seja Shevá e que tem vários sentidos, mas na sua raiz tem a palavra Sabá, que significa plenitude, completo. Assim o universo estava completo ao sétimo dia. Por exemplo, no final da Bíblia, no Apocalipse, encontramos uma abundância de números 7, significando o fim do tempo e que a história se completou no fim dos tempos. Podemos ver isto em Apocalipse 15. Shevá tem um parentesco ainda mais próximo com a palavra Shavá, que é o verbo utilizado para fazer uma aliança ou um juramento. E porquê é um juramento ou celebrar uma aliança? É fazer-se 7 em hebraico. Porquê? Porque isso foi o que Deus fez nos 7 dias da criação. Fez uma aliança com os seus filhos. O Shabat é, assim, o clímax da criação e significa o chamamento que Deus faz ao homem para o adorar e louvar no universo que criou e que é um lugar de adoração, um santuário, onde o Senhor está presente e onde podemos viver em comunhão com o nosso Pai e Criador. O Shabat define a relação entre Deus, Criador e Senhor do tempo, e o homem através do descanso. O homem foi criado para ser vice-rei da criação, não para ser escravo. Antes de avançarmos, convém recordar que, como refere São João Paulo II, o preceito do sábado, que na primeira aliança prepara o domingo da nova e eterna aliança, radica-se, portanto, na profundidade do desígnio de Deus. Não se sabe com certeza quando o povo de Israel começou a viver o preceito do sábado. Depois da libertação do Egito, da aliança no Sinai, com o povo de Israel, através de Moisés, Deus manteve a sua relação com Israel como Senhor da aliança. O Shabat, ou sábado, converteu-se no sinal distintivo da relação íntima entre o povo de Israel e o Deus libertador, e a sua observância era o reconhecimento dessa aliança. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, de onde o Senhor, teu Deus, te tirou com mão forte e braço estendido. Por isso te ordenou o Senhor, teu Deus, que guardasses o dia de sábado. Curiosamente, antes de formalmente
entregar ao povo de Israel os 10 mandamentos, no qual está explicitado o preceito do sábado. Num capítulo anterior, em Êxodo 16, Deus alerta ao seu povo para a importância de guardar o sábado. Para o povo de Israel, o sábado passa a ser o dia consagrado a Deus. Dia da semana em que os filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, descansam, não trabalham, confiam no seu Deus, no seu Pai. Cumprir o preceito do sábado era um ato de fé, de confiança humilde. Ao sábado, o universo continua a girar sem o trabalho do homem e Deus há de providenciar. Neste dia, até os escravos de Israel descansavam, diz o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio. O sábado tinha assim sentido social também. Destinava-se a dar um dia de descanso aos menos protegidos, aos escravos, às mulheres. Era ainda um dia de alegria, um dia em que não se fazia jejum e se serviam alimentos mais requintados, melhorados, que se tomavam numa refeição em família e com os amigos. Vamos agora falar do Shabat, o sábado, e as 7 festas de Israel. O Shabat, ou sábado, incorpora o ritmo da aliança na vida dos judeus, prepara o domingo dos cristãos, o domingo da nova aliança. Quando Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne, todo o tempo coalesceu em torno da sua ressurreição. A semana já não conduz ao sábado, mas agora ao domingo, o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitou. O ano ainda culmina na Páscoa, mas agora na Páscoa de Cristo. Com a santificação do sábado, para nós cristãos do domingo, Deus estabeleceu o ritmo da nossa vida. Isto não foi acidental, é mesmo o ritmo da aliança, da família. Na verdade, para os judeus, assim como o sábado, o 7º dia, pontuava a semana, 7 festas anuais de Israel estabeleciam o ritmo ao longo do ano. No livro do Levítico são mencionadas 7 festividades judaicas e encontramos as instruções para todas elas no capítulo 23. Eram tempos assinalados, ordenados por Deus para que se celebrasse o seu nome. Algumas destas festas estavam relacionadas com atividades agrícolas e outras com acontecimentos da história do povo de Israel. Por exemplo, a festa das primícias, isto é, dos primeiros e melhores frutos de cada colheita, recordava ao povo que todos os dons recebidos vinham de Deus e, por isso, deviam ser entregues em sacrifício. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar em herança e dela tomares posse e ali habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que colheres da terra que te há de dar o Senhor, teu Deus. Pô-los-ás num cesto e apresentá-los-ás no lugar que o Senhor, teu Deus, tiver escolhido para aí habitar o seu nome. Diz o livro de Deuteronômio no capítulo 26. A festa da Páscoa, por seu lado, fazia memória da libertação da escravidão do Egito. Em todas estas festas, todos os judeus tinham de descansar e prestar culto. Em 3 delas, deviam mesmo participar em peregrinações ao templo, em Jerusalém. Estas eram a festa da Páscoa, Pessah, Pentecostes, Shavuot e a festa dos tabernáculos, Sukkot. As 7 festas de Israel integram deste modo, no decorrer do ano, o ritmo associado aos 7 dias. Algumas destas festas eram mesmo celebradas ao longo de 7 dias, como por exemplo a festa dos ázimos. A festa de Pentecostes, ou festa das semanas, celebrava-se 7 semanas depois da Páscoa judaica. Vamos agora falar de o Shabat e os anos sabáticos. Assim como a lei tem por preceito o descanso ao 7º dia, também refere que o povo de Israel trabalhará a terra durante 6 anos e deverá deixá-la descansar ao 7º ano. O ano sabático da terra, também denominado Shemitah, que em hebraico significava cancelar uma dívida, ou Shevit, que significa o 7º, era o 7º ano do ciclo de 7 anos da agricultura. De acordo com o livro Levítico, durante o ano sabático, a terra devia ficar em pousio. Todas as atividades agrícolas eram suspensas. Adicionalmente, quaisquer frutos ou plantas que crescessem naturalmente e sem serem cuidados, sem supervisão, eram considerados sem dono
podiam ser colhidas pelos mais necessitados. O dono da terra dependia principalmente do que tivesse colhido no ano anterior. Simultaneamente, Deus promete colheitas abundantes para aqueles que observem o ano sabático, esse ano de confiança e fé na providência divina. É muito interessante o que diz o livro do Levítico. E cumpri as minhas leis, guardai os meus preceitos, pondo-os em prática para habitardes em segurança na terra. A terra dará os seus frutos, com os quais vos sustentareis abundantemente, e nela residireis em segurança. Se disserdes que comeremos no 7º ano, pois não podemos semear nem colher as nossas colheitas, então eu vos concederei a minha bênção no 6º ano, de tal forma que produzirá uma colheita de 3 anos. E quando semeardes no 8º ano, comereis da colheita anterior até o 9º ano. Até que se proceda à sua colheita, vivereis da anterior. O principal propósito deste preceito era honrar a Deus, o último dono da terra, mostrando ainda a preocupação pelos mais pobres. 3 outros textos dos livros da lei endereçam o significado do ano sabático. No livro de Deuteronômio, capítulo 15, é referido que no ano sabático as dívidas serão perdoadas entre os do povo de Israel. O livro de Êxodo 21 menciona a libertação dos escravos hebreus no ano sabático.